3h17 da manhã, Golfo Pérsico, 80 quilômetros ao sul do Estreito de Hormuz. Escuridão total. FS Charles de Gaulle, porta-aviões nuclear francês. 42 mil toneladas, 109,50 tripulantes, 40 aeronaves, realizando uma patrulha conjunta de segurança marítima com o USS Gerald R. Ford como parte de um recém-estabelecido framework de segurança franco-americano no Golfo Pérsico. 2 porta-aviões, 1 estreito, a Força Naval Ocidental combinada mais poderosa jamais reunida no Golfo Pérsico. Então, simultaneamente de 4 posições separadas ao longo da costa iraniana, algo que nenhum comandante naval francês havia enfrentado nessas águas. 56 lanchas de ataque rápido do IRGC, 16 baterias de mísseis costeiros ativadas, 8 drones de ataque unidirecional já no ar. E, o mais alarmante, 4 submarinos iranianos da classe Kilo emergindo simultaneamente pela aproximação norte do Charles de Gaulle, não mirando o USS Gerald R. Ford, mirando o FS Charles de Gaulle. Neste cenário, Teherã havia feito um cálculo estratégico preciso. O porta-aviões americano era esperado, planejado, defendido contra ele. Mas o porta-aviões francês, operando no Golfo Pérsico pela 3ª vez em sua história, era um alvo completamente diferente. A avaliação de inteligência do Irã, nesta simulação, sugeria que as regras de engajamento da França no Golfo Pérsico eram mais restritivas do que as da América, que Paris hesitaria antes de autorizar um engajamento ofensivo, que o custo diplomático de atacar ativos navais franceses criaria pressão política nas capitais europeias que atacar ativos americanos jamais poderia criar. Mire no porta-aviões francês. Crie uma crise que Washington e Paris não consigam resolver de forma unânime. Crie uma cunha entre os 2 aliados ocidentais mais antigos no momento mais crítico. 13 bilhões de dólares de engenharia nuclear francesa, 109,50 marinheiros franceses. A operação iraniana mais audaciosa contra um ativo naval europeu na história moderna. Eles cometeram 5 erros catastróficos. Primeiro, neste cenário, a França e os Estados Unidos estavam operando sob uma estrutura de comando conjunta para esse desdobramento. As regras de engajamento francesas haviam sido pré-alinhadas com os protocolos americanos 6 semanas antes dos porta-aviões entrarem no Golfo Pérsico. Segundo, o FS Charles de Gaulle não estava operando sozinho. 4 caças franceses Rafale M já estavam no ar em patrulha de combate aéreo, armados, armas prontas. Terceiro, nesta simulação, toda a capacidade de ataque do USS Gerald R. Ford já estava pré-autorizada para defender o Charles de Gaulle como se fosse um navio americano. Quarto, 3 submarinos da classe Virginia estavam rastreando os 4 submarinos iranianos da classe Kilo há 27 horas. Teherã nunca soube. Quinto, e este é o que o Irã jamais calculou, a França havia trazido ao Golfo Pérsico algo que o Irã nunca havia enfrentado antes. As fragatas da classe Freme Aquitaine, 5 delas, cada uma carregando o sistema de mísseis Aster-30 Bloco 1, o míssil de defesa aérea naval europeu mais capaz já construído, cada uma já integrada à rede Link 16 conjunta EU à França. Cada uma já com soluções de alvejamento para cada ativo iraniano na zona de engajamento. Teherã pensou que estava atacando um porta-aviões menos defendido do que o Ford. Nesta simulação, eles haviam atacado um porta-aviões defendido simultaneamente pela Marinha Francesa e por todo o grupo de ataque do USS Gerald R. Ford. O que aconteceu nos próximos 38 minutos tornou-se a vitória naval franco-americana mais completa no Golfo Pérsico desde a Operação Praying Mantis. Esta é essa história. Para entender por que o Irã atacou o Charles de Gaulle, é preciso entender o que um ataque bem-sucedido contra um porta-aviões francês teria significado. Não militarmente, politicamente. A França é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, uma potência nuclear, uma nação com profundos laços históricos e econômicos com todos os principais estados do Golfo Pérsico. Empresas francesas operam em toda a região do Golfo.
As relações diplomáticas francesas fornecem a Teherã canais que as sanções americanas fecharam. Um porta-aviões francês danificado ou ameaçado no Golfo Pérsico. Neste cenário, cria uma crise política em Paris sem resolução limpa. A França não pode responder com a mesma decisão militar que a América sem desencadear um debate político interno. A França não pode aceitar a humilhação sem responder. Qualquer resposta, decisiva ou contida, cria atrito entre Paris e Washington. Esse atrito, calculou Teherã, valia mais estrategicamente do que qualquer objetivo militar. Criar uma cunha entre a França e a América. Complicar a resposta ocidental. Ganhar tempo. Criar espaço de negociação. 56 lanchas e 16 baterias de mísseis, como uma cunha política. Nesta simulação, Teherã esqueceu uma coisa. A França havia pré-alinhado suas regras de engajamento com a América 6 semanas antes. Não havia cunha a ser inserida. Story 1 minuto. Eis o que tornou a resposta conjunta franco-americana historicamente significativa. Pela primeira vez na história do Golfo Pérsico, 2 grupos de ataque de porta-aviões de 2 nações diferentes estavam operando sob uma única estrutura de comando integrada com dados de alvejamento totalmente compartilhados, regras de engajamento totalmente compartilhadas e protocolos defensivos totalmente sincronizados. A integração do Link 16 entre o sistema de combate AIDs do USS Gerald R. Ford e o sistema de gerenciamento de combate SNIT-9 do Charles de Gaulle havia sido testada e certificada 6 semanas antes do desdobramento. Cada feed de sensor, cada solução de alvejamento, cada avaliação de ameaça, compartilhada em tempo real entre os centros de direção de combate americano e francês. Neste cenário, quando 56 lanchas do IRGC lançaram seu ataque às 3h17 da manhã, o radar SPI-1D do USS Gerald R. Ford estava rastreando todos os 56 contatos, assim como o radar DRBG-11B do Charles de Gaulle. Assim como todos os 5 sistemas de radar das fragatas Freme, assim como o P-8A Poseidon orbitando a 6.700 metros acima da zona de engajamento. 6 sistemas de sensores separados, todos alimentando o mesmo quadro de alvejamento integrado. Todos enviando a mesma fila de engajamento pré-organizada para todos os atiradores, simultaneamente. Os IA-18G Growlers, 4 aeronaves americanas, estavam gravando cada frequência iraniana desde as 23h43. Mas a França também havia contribuído. 2 helicópteros de guerra eletrônica franceses S-725 Caracal estavam orbitando em baixa altitude desde a meia-noite, registrando os protocolos de comunicação iranianos específicos para a coordenação de submarinos da classe Kilo. Protocolos que a inteligência americana nunca havia mapeado completamente. Nesta simulação, a resposta conjunta franco-americana dispunha de inteligência que nenhuma nação poderia ter coletado sozinha. Rota Stanovorodat 3h17. 56 lanchas do IRGC lançam ataque. 16 baterias de mísseis costeiros ativadas. 8 drones de ataque unidirecional já no ar. 4 submarinos iranianos da classe Kilo emergindo pela aproximação norte do Charles de Gaulle. 3h18. IA-18G Growlers ativados. Helicópteros de guerra eletrônica franceses SS-725 Caracal ativados simultaneamente. Em 6,3 segundos, cada frequência tática iraniana em toda a zona de engajamento silenciada. Coordenação das lanchas do IRGC cortada. Comunicação entre baterias costeiras interrompida. Canais de coordenação dos submarinos Kilo usando os protocolos específicos registrados pela inteligência francesa também cortados. 4 submarinos iranianos emergindo para coordenação, subitamente incapazes de se comunicar entre si ou com o comando em terra. 3h19. 3 submarinos da classe Virginia transmitem pings simultâneos de sonar ativo em direção aos 4 submarinos iranianos da classe Kilo. A queima-roupa. 27 horas de rastreamento paciente. A mensagem inequívoca.
Todos os 4 comandantes iranianos de submarinos, comunicação cortada, submarinos da classe Virginia a curta distância com soluções de disparo, coordenação destruída, tomam decisões simultâneas de abortar. Todos os 4 iniciam procedimentos de mergulho de emergência e retirada. 3:20 caças franceses Rafale Miad, já no ar em patrulha de combate aéreo, interceptam 8 drones de ataque unidirecional iranianos pela aproximação norte. Mísseis Arar-Mika-IR. Neste cenário, todos os 8 drones neutralizados em 90 segundos. O componente aéreo do ataque iraniano, eliminado antes de atingir o perímetro defensivo externo do Charles de Gaulle. 3:21, P-8A Poseidon transmite pacote completo de alvejamento integrado via link 16 para todos os atiradores, americanos e franceses simultaneamente. 56 posições de lanchas, 16 coordenadas de baterias costeiras, todas as soluções de disparo. A primeira vez na história que um pacote de alvejamento do P-8A foi recebido simultaneamente por sistemas Aedes americanos e pelo sistema de gerenciamento de combate CENIT-9 francês em um engajamento real. 3:22. 5 fragatas Fremen-Aquitaine ativam sistemas de mísseis Aster-30 Bloco 1, simultaneamente com os interceptadores SM-2 do USS Gerald R. Ford, alvejando baterias de mísseis costeiros iranianas tentando obter travamento de alvejamento. Neste cenário, mísseis Aster-30 franceses e SM-2 americanos lançados de navios diferentes contra alvos diferentes simultaneamente, coordenados pela mesma rede Link 16 integrada. 16 baterias costeiras iranianas, entre os interceptadores franceses e americanos, neutralizadas em 4 minutos. 3:24. USS Gerald R. Ford lança 12 caças FA-18 Super Hornet. Charles de Gaulle lança 8 caças Rafale M simultaneamente. 20 aeronaves, 2 nações. Um pacote de ataque integrado, alvejando as 56 lanchas de ataque rápido do IRGC, agora sem coordenação, sem suporte de baterias de mísseis costeiros, sem suporte de submarinos, ainda tentando fechar sobre o Charles de Gaulle. 3:26. Foguetes americanos APK-WSS e foguetes de precisão franceses LBF 68mm engajando lanchas do IRGC simultaneamente. 2 sistemas de armas diferentes, 2 tipos de aeronaves diferentes, uma fila de engajamento coordenada, lancha após lancha, neutralizada. A formação que havia sido projetada para sobrecarregar os sistemas defensivos de um porta-aviões, agora enfrentando as alas aéreas combinadas de 2 grupos de ataque de porta-aviões trabalhando a partir do mesmo quadro de alvejamento. 3:28 Neste cenário, os comandantes das lanchas do IRGC, coordenação cortada, baterias costeiras destruídas, submarinos retirados, ataque de drones fracassado, agora enfrentando aeronaves de 2 nações separadas, trabalhando em perfeita coordenação. Começam a romper a formação. Lanchas individuais virando de volta em direção à costa iraniana. 3:31. Bombardeiros Stealth B-2 Spirit ativados sobre a infraestrutura da base naval costeira iraniana. Nesta simulação, as bases que lançaram as 56 lanchas, munições guiadas de precisão. Todas as 4 bases neutralizadas simultaneamente. Nenhuma segunda onda possível. 3:37. Última lancha do IRGC deixa a zona de engajamento. Charles de Gaulle e Gerald R. Ford retomam formação de patrulha padrão. Curso inalterado. Velocidade inalterada. 3:55. Todas as operações de combate concluídas. 38 minutos. 2 porta-aviões. 2 nações. Uma resposta integrada. 56 lanchas, 16 baterias costeiras. 8 drones. 4 submarinos. Todos neutralizados. Todos retirados. Todos eliminados. 0 baixas americanas. 0 baixas francesas. 0 danos a nenhum dos porta-aviões. Neste cenário, o que tornou esse engajamento historicamente significativo não foi a derrota em 38 minutos da operação multiativo mais ambiciosa do Irã. Foi a filmagem que a França divulgou.
Nesta simulação, as câmeras do convés de voo do Charles de Gaulle haviam registrado todo o engajamento. Caças franceses Rafale Meille lançando ao lado de F-18 americanos. Mísseis franceses Aster-30 e interceptadores americanos SM-2 lançando simultaneamente a partir de soluções de disparo coordenadas. Centros de direção de combate franceses e americanos trabalhando a partir do mesmo quadro de alvejamento integrado em tempo real. A França divulgou as imagens publicamente, com uma declaração. Neste cenário, a França e os Estados Unidos demonstraram esta noite que a defesa da liberdade de navegação no Golfo Pérsico não é uma responsabilidade americana isolada, é uma responsabilidade ocidental. A França continuará a operar no Golfo Pérsico sob o framework de segurança conjunta estabelecido com nossos aliados americanos. O Estreito de Hormuz está aberto a todas as nações. Permanecerá assim. Para Teherã, a estratégia da cunha política não havia apenas fracassado militarmente, havia produzido o oposto do efeito pretendido. Em vez de afastar a França e a América, a operação havia produzido a demonstração pública mais significativa de integração naval franco-americana na história moderna. Imagens transmitidas em todas as principais redes de notícias. Aeronaves francesas e americanas, mísseis franceses e americanos, marinheiros franceses e americanos, trabalhando juntos no Golfo Pérsico. A cunha que Teherã tentou inserir havia se tornado um rebite. Marotormeu e Toko Hitigodor. Eis o que este cenário provou sobre o poder naval da Aliança Ocidental no Golfo Pérsico. O Irã identificou uma oportunidade estratégica genuína. 2 porta-aviões operando juntos, um americano, um francês com potencialmente diferentes regras de engajamento, diferentes estruturas de comando, diferentes limitações políticas. A lacuna entre os protocolos operacionais americano e francês, em teoria, era explorável. Nesta simulação, essa lacuna havia sido fechada 6 semanas antes do início do desdobramento. Regras de engajamento conjuntas, redes Link 16 integradas, dados de alvejamento compartilhados, compromisso defensivo transnacional pré-autorizado. O Charles de Gaulle defendido como se fosse um navio americano. O USS Gerald R. Ford defendido como se fosse um navio francês. Os helicópteros de guerra eletrônica E-725 Caracal, contribuindo com os protocolos de comunicação dos submarinos Kilo que a inteligência americana nunca havia mapeado completamente, preenchendo uma lacuna de inteligência que teria existido se a França não estivesse presente. Os mísseis Aster-30 Bloco 1 preenchendo um arco de cobertura defensiva que as baterias SM-2 do USS Gerald R. Ford estavam menos otimamente posicionadas para cobrir, criando uma arquitetura defensiva sobreposta mais completa do que qualquer nação poderia ter mantido sozinha. Neste cenário, o Irã alvejou o porta-aviões francês porque pensava que a França era o elo mais fraco. Descobriram que não há elo mais fraco, porque 6 semanas de preparação conjunta haviam transformado as capacidades navais de 2 nações em um sistema integrado único. O Charles de Gaulle está em patrulha. O USS Gerald R. Ford está em patrulha. O Estreito de Hormuz está aberto. E nesta simulação, as imagens de aeronaves francesas e americanas lançando simultaneamente de 2 porta-aviões no Golfo Pérsico estão sendo exibidas em todas as televisões de todas as capitais que já se perguntaram se os compromissos da Aliança Naval Ocidental são reais. Eles são reais. 38 minutos provaram isso. Malona Umer Obaes, aqui está a minha pergunta para você. Neste cenário, o Irã alvejou o porta-aviões francês especificamente para criar atrito político entre a França e a América. Em vez disso, a resposta conjunta produziu a demonstração pública mais significativa de integração naval franco-americana na história moderna. Você acha que desdobramentos permanentes de porta-aviões ocidentais conjuntos no Golfo Pérsico, 2 ou mais porta-aviões aliados operando sob comando integrado, deteriam permanentemente as operações navais iranianas? Ou Teherã eventualmente desenvolveria uma doutrina capaz de explorar os desafios de coordenação de operações de porta-aviões multinacionais? Comente abaixo. Leio todos e cada um. Se esta análise mudou sua compreensão do poder da Aliança Naval Ocidental no Golfo Pérsico,
Curta e se inscreva, porque o próximo arquivo classificado já está sendo desbloqueado. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Mas os eventos, diálogos, operações militares e resultados descritos neste vídeo são inteiramente fictícios e criados puramente para fins educacionais e de entretenimento. Este é um cenário hipotético baseado em informações publicamente disponíveis sobre capacidades militares reais, sistemas de armas e tensões geopolíticas. Nenhuma parte deste vídeo deve ser interpretada como um relato factual de eventos reais. Todos os engajamentos militares, números de baixas e detalhes operacionais mostrados são dramatizados e não representam incidentes reais. Não glorificamos a guerra ou a violência. Nosso objetivo é analisar tecnologia e doutrina militar em um formato envolvente. Recomenda-se discrição do espectador.